sejam bem-vindos a este canal. Eu sou Karina Alves. Se você não me conhece ainda, eu sou psicóloga, sou Master Coach e eu tenho uma missão de vida que é ensinar as pessoas a viver de bem com a vida. E hoje nós estamos inaugurando um quadro muito especial chamado Conversas que Inspiram. E o objetivo vai ser trazer profissionais especialistas em autoconhecimento para contribuir e agregar na sua vida. E hoje, gente, a nossa convidada é muito especial. É uma pessoa que está há mais de 20 anos trabalhando como terapeuta. É uma pessoa que contribuiu muito na minha jornada, no meu momento de transformação. Inclusive, eu já fui cliente dela para várias das técnicas e abordagens. E hoje ela vai contar um pouquinho para nós. Ela é a Patrícia Fantoni, que está aqui com a gente. Seja bem-vinda. Tudo bom? Obrigada. Tudo bem? Ai, que bom. Patrícia, para a gente começar esse quadro, eu queria que você se apresentasse um pouquinho dentro dessa jornada terapêutica. Meu nome é Patrícia Fantoni, eu sou terapeuta e psicoterapeuta prânica e sistêmica. E tudo começou em 1999, quando eu era professora de pré-escola e eu adoeci profundamente. E eu não consegui uma solução, fiquei 4 anos, muito adoecida, e foi quando eu conheci a terapia prânica. Foi uma psicóloga, inclusive, que ela quem atendia com cura prânica, e eu, em algumas sessões, fiquei completamente bem. Eu estava numa depressão muito profunda, e em 3 sessões eu fiquei ótima. E aí eu acabei me interessando muito por essas técnicas holísticas. E um dia eu conversando com essa psicóloga, eu falei, nossa, gostaria tanto de aprender isso tudo, mas é só pessoas da área da saúde que podem estar trabalhando com isso. E ela disse para mim que não, que qualquer pessoa poderia estar fazendo esses cursos. E aí foi isso que eu fiz. Ela me indicou o curso onde tinha, então eu comecei esses cursos. Eu tive a bênção de poder ser aluna direta da pessoa que criou a cura prânica. É um chinês, o nome dele era Mestre Choa Kok Sui, ele já é falecido, e eu fui aluna direta dele. Então, me especializei profundamente, né? Aí comecei a me especializar nessa área holística. Mas, ao mesmo tempo, eu aí continuava dando aula como professor de pré-escola. Mas chegou um momento que simplesmente eu abri mão da sala de aula, abri um consultório bem pequenininho, eu morava na cidade de Serquilho, e foi um sucesso. Eu estou aqui em Santa Bárbara tem quase 3 anos, então por 17 anos eu trabalhei profundamente na cidade de Serquilho, e foi um sucesso a terapia prânica. Então, a terapia prânica é possível a gente tratar todos os tipos de doença física e emocional. Só que eu gostei tanto dessa área holística e comecei a fazer outras formações, né? Então eu fui fazer metafísica da saúde, depois eu conheci a numerologia pitagórica, fiquei super encantada com a numerologia, estudei profundamente a numerologia, me tornei uma pessoa que faz mapa de numerologia pitagórica. Depois eu me encantei por várias técnicas diferentes. E aí, há 5 anos atrás, eu conheci a constelação familiar. E eu também fui em busca da constelação, porque eu também não estava bem. E foi nesse processo de não estar bem, buscando uma solução para mim, acabei caindo de paraquedas dentro de uma constelação familiar e fiquei encantada com os resultados. Em uma única sessão de constelação, eu fiquei completamente bem. Eu saí da angústia que eu estava sentindo há muito tempo e por esse motivo também fui estudar constelação. A minha formação em constelação levou quase 4 anos. Então agora a gente tem disponível aqui em Santa Bárbara tanto a constelação familiar individual,
que é feita com os bonequinhos do Playmobil, como a constelação familiar em grupo. Perfeito. Inclusive, acho que é importante a gente ressaltar que na descrição do vídeo vai ter os contatos da Patrícia, que atende não só em Santa Bárbara, mas atende online também, né? Então nós vamos deixar, para quem tiver interesse em saber um pouquinho mais do trabalho dela, vai estar na descrição dos vídeos e também no final na edição. E Patrícia, o que eu acho muito interessante ouvindo a sua fala, né, é que você veio de um momento de dor, né, de um momento assim de adoecimento e te levou para essa jornada do autoconhecimento, né, dessa jornada de se tornar uma grande terapeuta, porque muitas vezes há o paradigma de que nós, psicólogos, terapeutas, não podemos adoecer, justamente por lidarmos com a dor do outro, né, inclusive até quando eu vim te conhecer eu também passava por um processo de mudança, de transição, de adoecimento. Como é que você poderia falar sobre isso? Sobre essa questão da própria dor te levar para essa jornada incrível que já tem aí mais de 20 anos como terapeuta? Olha, eu acho que toda pessoa que está num trabalho de ajuda, lá no fundo, essas pessoas acabaram descobrindo essa profissão de ajuda através dos próprios processos que estavam passando na vida. Eu ainda não conheço terapeutas, a gente está sempre envolvido com muitos terapeutas, é assim, a busca mesmo por uma solução que muitas vezes a medicina tradicional não está conseguindo oferecer. Então, nessa busca, a gente acaba encontrando e acaba se encantando por muitas técnicas que realmente solucionam, muitas vezes com muita rapidez. Então, eu acredito que a maior parte das pessoas que estão no trabalho de ajuda é porque dentro da alma delas, em algum momento elas passaram algum processo desafiante e isso fez elas buscarem essas técnicas que a gente diz que são técnicas alternativas, né, de tratamento, tanto para a área emocional como para a área física. E perfeito, porque assim, dentro do meu trabalho eu ensino as pessoas a viver de bem com a vida e eu mostro que o quê? Viver de uma maneira leve não quer dizer que os problemas, os obstáculos não vão existir, eles existem, mas é a forma que nós lidamos, como nós interpretamos e reagimos àquela situação. Então, por exemplo, olhando a tua história, né, diante da dor de um processo, né, de se perder dentro das próprias emoções, você encontrou uma jornada, né, te levou para uma jornada que está aí a tua missão há um tempo considerável, né? Então olha que legal. E aí eu acho que é muito válido a gente discutir sobre isso, porque as pessoas estão muito perdidas na questão das redes sociais. Então as pessoas olham a felicidade do outro, olha que o outro está bem, né? É muito aquilo, eu comparo o meu bastidor com o palco do outro. Então muitas vezes eu não sei que para o outro chegar onde ele está, ele passou por uma jornada desafiadora, ele passou por problemas, por dores, e aí eu vejo que isso é um sintoma que vem adoecendo muita gente, porque as pessoas começam a olhar assim, puxa, a Patrícia tá tão bem, mas eu mal sei a jornada até ali, né? Então eu acho que isso só reforça que os desafios nos fazem crescer, nos fazem evoluir, né? E no seu caso até te levou a conhecer outras técnicas e somar no seu trabalho, né? Sim. Eu acredito que muito dessa alegria que as pessoas estão mostrando e das conquistas que elas estão tendo nas redes sociais, a maior parte não é verdadeira, né? Porque nós temos a alegria, o sucesso e a felicidade, ela não pertence a essa realidade. Porque se a gente for olhar a realidade desse planeta tal qual ele não é um planeta alegre. Um planeta em que tem tanta dificuldade, tanta miséria, tanta fome. Então, essa exposição exagerada, eu acredito que inclusive seja uma patologia. Um exagero que as pessoas têm de postar comida, o lugar onde elas estão, e elas estarem sempre tentando mostrar algo para as pessoas que elas são. Mas, na verdade, é um algo que elas estão mostrando só para fora. Porque quando essa mesma pessoa chega aqui no consultório, a gente vê que muitas vezes lá dentro tá tudo fora de lugar. O casamento não tá bom, mesmo tendo sucesso profissional também não tá bom, a saúde também não está bem. Então, eu duvido um pouco desse excesso de alegria passado nas redes sociais, né?
E é isso mesmo, né? Quantas situações a gente encontra que o ser humano, ele tá ali, ele acaba de fazer uma postagem, né? No próprio relacionamento, tá num restaurante, tira uma foto linda com o companheiro e minutos depois tá cada um no seu celular sem interagir, né? Quando a gente estuda essa questão das redes sociais, Patrícia, vem muito um estudo do quanto o ser humano tem um vazio existencial e tá preenchendo com essas postagens. Então eu posto para mostrar, às vezes até para eu tentar acreditar que eu estou bem, só que está desengatilhando um processo de adoecimento, de patologias, porque aí eu vejo, aí eu começo a comparar e as pessoas começam a comparar, eu estou infeliz, eu comparo com uma felicidade do outro que nem sempre é real, como você colocou, e aí piora o ciclo, porque aí essa pessoa ela começa a lutar e essa luta que eles vêm fazendo é uma luta muito externa, como você colocou, é sempre olhar para fora, se eu tiver o carro do ano, se eu tiver essa promoção, se eu tiver aquela roupa da marca, se eu tiver o cabelo do momento, e a verdade é que a real transformação é esse movimento para dentro, porque enquanto internamente não estiver alinhado, né, não adianta a gente ter diversas conquistas externas que a vida acaba não fluindo com leveza, ainda assim a gente adoece, a gente encontra muitas pessoas que têm grande sucesso profissional e que são pessoas que não estão felizes, que não se encontram ali bem emocionalmente, né? O que você pensa mais a respeito disso? Eu acho que a verdadeira felicidade, ela realmente não faz parte dessa realidade, mas é algo que está na nossa alma, que a gente traz de lá, é algo mais espiritual do que realmente físico. Porque você encontra pessoas, às vezes eu estou dirigindo e vejo o caminhão de lixo e os coletores de lixo. Muitas vezes é numa alegria que eles estão ali. Eu já observei várias vezes eles descendo com uma alegria, pegando lixo, jogando e às vezes conversando entre si. Às vezes está chovendo e está frio e eles estão nessa alegria. Verdade, inclusive eu também já testemunhei, eles passam num bom humor, às vezes você passa e dá uma buzinadinha, eles estão dando risada, estão conversando entre eles, né? E realmente, se a gente pensar culturalmente, né, até a energia do planeta, realmente é um momento de muita tristeza, de miséria, né, de pobreza, mas ainda assim há esperança para aqueles. E eu vejo, Patrícia, que muitas vezes aqueles que conseguem sair dessa cultura de sofrimento, dessa cultura da dor, que realmente encontram essa felicidade, esse bem-estar, elas incomodam. Elas incomodam o outro ao ponto assim da pessoa ficar incomodada com a felicidade. Puxa, às vezes não é consciente, mas às vezes é aquele mal-estar que você olha uma pessoa que está bem, que está feliz e vem um mal-estar. Você acha que está conectada a essa própria energia do planeta, da cultura que nós vivemos? Como é que você entende isso? Eu acho que, principalmente nós aqui da cultura ocidental, a gente tem muito um olhar para a felicidade ligado aos bens materiais, ao status, a ter uma carreira profissional, né? Porque tem a ver com a nossa cultura. A gente já nasceu desde pequeno, né? Eu já ouvia quando eu era pequena já que uma mulher bem-sucedida, ela teria que estudar, ela tem que se cuidar a vida toda, ela tem que ser linda, maravilhosa, magra. Então, assim, é uma cultura que acaba, a maior parte de nós nem sempre conseguimos esse status alto, então essa cultura causa um sofrimento. Tem uma frase que uma das minhas professoras fala, que eu acho muito interessante, ela fala assim: quem compara, para. E hoje nós estamos num movimento de um excesso de comparação. E quando a gente se compara, a gente acha que o outro faz melhor que a gente, que o outro estudou mais que a gente, que o outro teve mais possibilidade com a gente, e aí nós começamos a ter um monte de crenças limitantes que não ajudam muito a gente a evoluir, não ajudam a gente a crescer, a gente se sentir um bem-estar de estar aqui. E aí a gente começa a não conseguir mais ser o eu. A gente começa a ter que ser algo diferente do que a gente é para tentar se adaptar a esse mundo e tentar ser algo que realmente a gente não é. E quando a gente entra nesse algo que a gente não é,
a gente vai começar a adoecer profundamente. Dentro do meu método de trabalho, né, o 4 lentes, eu mostro que o primeiro pilar é esta questão do amor próprio, da autoimagem. E interessante na sua fala que realmente hoje eu vejo essa era do coaching cresceu muito, de profissionais que estão trabalhando com a internet, e muita gente coloca assim, você pode ser mais. E legal, nós podemos ser mais, só que muitas vezes isso é distorcido das características essenciais daquela pessoa. Eu vejo muitas pessoas que estão distorcendo a própria autoimagem. Muitas vezes eu não tenho aquela característica, mas eu quero ser daquela forma, então eu crio uma persona, né, que é essa máscara social que a gente cria, só que essa persona fica tão vivencial, eu ouso tanto ela no dia a dia, que ela acaba fazendo o quê? Minando a minha essência. E as pessoas estão perdidas em quem elas realmente são, quais são as minhas qualidades, né? E dentro desse trabalho, Patrícia, eu acredito de verdade que quando eu tenho clareza dessa autoimagem, quando eu tenho um amor e uma aceitação por quem eu sou, do jeitinho que eu sou, com as imperfeições que eu tenho e com as forças que eu tenho, a vida ela flui muito melhor, né? Porque parte do princípio que se eu me amo, né, o mundo vai me amar. Mas o que acontece é muita gente que não tem o amor por si mesmo, que não tem uma boa autoestima, né? E eu acho interessante isso. Dentro da tua experiência, você concorda? Você encontra muitas pessoas assim que de fato não tenham essa autoestima positiva? Como é que é para você? Exatamente, por nós vivermos aqui nessa nossa cultura, que é uma cultura que oprime demais quem a pessoa realmente é. Então, eu ainda não conheço, porque a gente está há 20 anos trabalhando com pessoas que elas não estão bem, eu ainda não conheço uma pessoa que tem uma autoestima 100%. E é assim, a gente só vai desenvolver a autoestima através do autoconhecimento. Então, conhece-te a ti mesmo é tão antigo, mas é tão atual. E eu acho que a maior jornada da alma das pessoas nesse planeta é elas vieram se conhecer. Né? Através de tanto conflito. Nós vivemos o tempo todo dentro dos conflitos. Os conflitos internos, os conflitos que a gente arranja dentro dos nossos relacionamentos, o conflito que a gente tem com o próprio planeta, com esse mundo, um conflito existencial, um conflito se Deus existe ou não existe. Por a gente estar nessa dualidade o tempo todo, estar sempre dividido, faz com que a gente fique muito disperso e a gente está cada dia mais se distraindo e não voltando para si mesmo. E o que todas essas técnicas, mesmo a psicologia, a filosofia e todas essas técnicas holísticas, elas ajudam a gente a voltar de novo para nós e fazer esse autoconhecimento. E a partir desse momento que a gente começa a conhecer nossas forças e nossas fraquezas, a partir desse momento, desse autoconhecimento em que a gente tira o óculos cor-de-rosa para ver a gente e passa a gente ver a nossa realidade nua e crua como ela é, e a gente passa a aceitar a realidade do jeitinho que ela é no nosso entorno, aí a gente pode sim começar a desenvolver uma autoestima. Perfeito. É que dói, né? Dói olhar para a nossa sombra, dói olhar para as nossas limitações, mas eu acredito que isso se tornou cada vez mais essencial, Patrícia, porque nós estamos aí nessa era da informação e o tempo todo nós estamos sendo bombardeados de técnicas, de dicas, de orientações, de pessoas, faça isso e é a fórmula do sucesso, venha para o meu evento e você vai ser curado e vai se transformar. As pessoas estão aproveitando desse vazio existencial, desses conflitos que as pessoas estão vivenciando internamente para vender cada vez mais técnicas que muitas vezes são apelativas e que tiram a nossa postura ativa, porque independente de toda a técnica, até o seu trabalho, né, quando você vem aqui, eu fui inclusive cliente, né, mas assim, se a pessoa não tiver a postura ativa do real desejo de mudança, do real desejo de aceitar e olhar para a realidade, a mudança não vem, né, e eu vejo muitos eventos que querem conduzir assim, não basta vir para o evento, estar aqui, ouvir e que um milagre acontece. Eu não sei você, mas na minha percepção ainda precisa resgatar mais essa questão de sermos ativos na viagem do autoconhecimento e na nossa transformação, no nosso processo de cura. Como é que você pensa sobre isso? Eu acho que como hoje a gente tem muita técnica fast food,
tudo muito rápido e oferecendo resultados muito rápidos, eu acho que quando você olha um profissional assim, você deve fugir dele. Porque nesta realidade existe um tempo. Existe um tempo para que a gente possa assimilar, para que a gente possa transformar e possa mudar a nossa postura. Então, eu não acredito nessa coisa muito milagrosa e tudo muito rápido. Eu acredito muito mais em tudo que tem processo. Porque tudo na vida tem processo, gera processo. E o processo demanda de tempo. Isso. Eu gosto muito da metáfora da borboleta, né? Porque ela passa por um processo, né? Enquanto é lagarta, para que ali dentro ela possa se transformar numa linda borboleta. Mas tem um tempo. Se aquele casulo é rasgado antes da hora, ela não tem forças na própria asa, né? Então eu vejo que é muito isso. É realmente se permitir. E às vezes é uma técnica, é outra, né? Eu brinco, eu tô desde 2005 trabalhando com desenvolvimento humano, estudando desenvolvimento humano e ainda sou cliente, porque muitas vezes a gente passa por momentos em que a nossa vida está num auge, que nós estamos bem, só que muitas vezes nós temos também emoções, angústias, períodos na nossa vida que ficam mais desafiadoras, né? Então é aprender a lidar com isso, que nem tudo e nem sempre vai ser mar de rosas, como você colocou, a própria energia do planeta. Então o ser humano, eles acreditam, eu vejo muita gente acreditando que felicidade, que bem-estar é não ter problema, é estar com a vida bem o tempo todo. Isso não existe, isso é utopia, é novamente negar a realidade, porque a dor, o conflito, o problema, ele sempre vai existir nesse momento, nessa vida que nós vivemos, independente do teu padrão social, independente da tua postura física, do teu conhecimento, o conflito, ele existe. Eu acredito que realmente que o segredo, Patrícia, está em como nós reagimos e lidamos com essa situação, com o conflito, com a dor, né? E aí, olhando para isso, eu acredito que no tempo que eu te conheci, o ensinamento da constelação familiar, ela me ensinou muito de uma postura mesmo diante da vida, né? A postura desse respeito, a postura das leis do amor. Eu gostaria que você compartilhasse um pouquinho do quanto esse olhar, né? Eu sou uma fã, para quem me conhece, eu sou uma fã da constelação. Eu vejo que desde que eu te conheci, não só ir constelar, né? Ser cliente numa constelação, mas os ensinamentos, o que Bert Hellinger deixou assim de postura diante da vida, eu tenho certeza que contribuiu muito para a pessoa que eu me tornei hoje, para a reconexão comigo mesmo. Então eu queria que você compartilhasse um pouquinho do que é a constelação e como esse olhar pode contribuir para tudo isso que nós estamos conversando. Tá. Então eu vou falar um pouco sobre o Bert. Legal. O Bert Hellinger é um alemão que nasceu em 1925. Ele faleceu ano passado. Ele viveu até os 92 anos. E Bert foi um ex-padre católico. E ele era um alemão e ele esteve na Alemanha enquanto Hitler estava comandando a Alemanha. Ele foi um canhoneiro, né, de guerra. Aos 15 anos de idade se tornou também um prisioneiro de guerra. Por um ano os americanos que capturaram ele, e quando ele conseguiu escapar, ele foi para Berlim. E foi uma entidade católica que acolheu o Bert, né? E foi por esse motivo que o Bert escolheu ter uma vida missionária. Quando ele terminou a formação dele como padre, ele foi mandado para a África do Sul. E o Bert, lá na África do Sul, teve um contato estreito com as tribos Zulus. E, por incrível que pareça, foi neste convívio com as tribos que o Bert descobriu que existem 3 leis que regem os sistemas familiares. E ele deu o nome dessas leis: ordem, pertencimento e o equilíbrio entre as trocas. E que essas 3 leis, por serem sistêmicas, elas estão em tudo neste planeta que tem sistema. Ou seja, praticamente tudo, né? Tudo é formado através de sistemas nesse planeta, né? A gente já tem o sistema solar, nós temos todo o sistema ecológico, nós temos os sistemas que a gente formou aqui para que fosse organizada a nossa sociedade, e o sistema familiar. E o sistema familiar é uma célula muito importante. Então, o Bert percebeu que ao a gente
poder consertar um sistema familiar, a gente começa a consertar o mundo. Então, primeiro a gente precisa entrar nas células familiares para depois dar grandes soluções maiores para o mundo. E neste convívio com os Zulus, ele percebeu que os Zulus tinham uma sociedade muito complexa, porque lá os casamentos poderiam, as pessoas casarem com várias pessoas e terem filhos com várias pessoas ao mesmo tempo. E havia uma complexidade nessa sociedade Zulu, mas havia muita harmonia e paz, saúde, bem-estar, alegria. E isso encantou o Bert. Por isso que Bert estudou profundamente essas tribos, para que ele pudesse chegar a essa conclusão. Ele levou mais de 18 anos para ele chegar a essa conclusão que há algo maior que conduz os sistemas familiares. Uma das coisas muito interessantes das tribos Zulus é que eles tinham um respeito profundo pelos antepassados. Então, Bert começou essas pesquisas em relação aos antepassados e ele começou a perceber que há uma repetição nos sistemas familiares. Repetição. Então, por exemplo, o bisavô era alcoólatra, o filho o avô é alcoólatra, o pai é alcoólatra, o neto é alcoólatra. Então, uma repetição sendo passada de geração em geração. Isso ele foi observando no mundo todo essas repetições, que fazem parte de questões desafiantes que os sistemas familiares viveram e que vai passando de geração em geração. Então, constelação familiar se trata da gente poder olhar para o nosso sistema familiar e ver algo que, de forma inconsciente, nós estamos repetindo que existe no nosso sistema familiar. E quando a gente toma consciência dessa questão que se repete no sistema familiar, é possível aqui a gente melhorar a nossa vida. Então, Bert, depois de 18 anos, ele abriu mão de ser padre, voltou para a Alemanha e ele passou a estudar profundamente, a se tornar um terapeuta. Então, ele estudou Freud, ele estudou psicanálise, ele estudou neurolinguística. E aí ele foi, a partir disso, descobrindo como fazer de uma forma terapêutica daquelas descobertas que ele tinha feito com as tribos, que pudesse contribuir. E veio muito a calhar, porque a partir dos anos 70, com a mudança das mulheres, quando a mulher ela passou a ter um empoderamento, houve uma mudança drástica no desenho familiar. E hoje, nós estamos, aqui em 2020, nós estamos colhendo a dificuldade que os descendentes passaram a ter nesse período. Então, hoje nós estamos numa colheita disso. A gente está tendo pessoas com muito mais complexidade nas dificuldades que elas têm. Segundo Bert, exatamente porque houve essa mudança familiar, onde a partir dos anos 70 a mulher passou a cuidar mais dos filhos, ela teve a possibilidade de separar dos maridos e criar essas crianças sem o pai. Isso causou um grande desafio para os nossos descendentes hoje. Foi toda uma mudança na nossa cultura, drástica. Nos sistemas, né? Porque antigamente a mulher ela era do lar, né? Ali ela descobre uma independência, ela descobre uma força, ela vai lutar por direitos iguais, né? E outra coisa que me chama a atenção na história de Bert Hellinger é que, novamente, ele passou por dor. Imagina aos 15 anos de idade você ser um prisioneiro de guerra. Ali, ao invés de destruir a força dele, ele se tornar uma vítima da vida, muito pelo contrário, ele utilizou aquela dor, né, o direcionou para um caminho missionário que o levou até a África, conhecer a tribo Zulu e veio transformar, criar essa jornada. Então eu gosto muito de uma frase que diz assim, que muitas vezes eu tenho planos para a vida, mas a vida também tem planos para nós. Então muitas vezes coisas estranhas começam a acontecer na nossa vida e vão conduzindo a nossa jornada. Então aprender a lidar de bem com a vida é olhar, peraí, para onde isso vai me levar? O que eu posso aprender com esse conflito? O que eu posso aprender com essa história? Inclusive,
o que eu posso aprender com a história da minha família, né? Porque é a nossa origem, é de onde nós viemos. Eu vejo muita gente que tem muitos problemas com os pais, com o sistema familiar, e aí começa a querer excluir, né? Começa a ter vergonha ou justificar, não, eu sou assim, a minha vida não deu certo até agora, porque eu nasci nessa família, porque eu tive tal conflito com meu pai, com a minha mãe, não diminuindo, porque isso gera uma dor psicológica gigante e forma a nossa personalidade também dentro da linha da psicologia, mas é mudar esta postura, é olhar com, isso eu acho muito bonito, né, da constelação familiar, que é essa inclusão, é olhar para a nossa história, ter um respeito, honrar e respeitar a nossa jornada, porque assim fica mais leve até para que a gente possa seguir adiante a vida, né? Isso é um dos ensinamentos que eu acho muito, muito bonito dentro da constelação, dentro dos ensinamentos de Bert Hellinger, né? E olhando para isso, Patrícia, como você poderia contribuir com o conhecimento da constelação para ajudar as pessoas que lidam com muitos medos, muitas inseguranças, seja dentro da constelação ou dentro do seu olhar como terapeuta? Como contribuir para essas pessoas minimizarem a insegurança, os medos diante da vida, se empoderarem, resgatarem um pouquinho mais da autoestima para caminhar mais leve diante da vida? Pelo olhar da constelação familiar, um primeiro passo é a gente passar a cumprir uma lei natural, que é essa lei que inclusive está na Bíblia, que é honrar pai e mãe. Então, a constelação tem um olhar profundo com relação às nossas matrizes, que são os nossos pais, avós, bisavós, tataravós. Então, todas as vezes que nós temos grandes críticas em relação aos nossos pais, a forma com que foi possível eles darem a nossa vida, quando a gente tem muita crítica em relação a eles, a gente passa a descumprir essa lei. Se a gente for ver bem, não existe uma lei honrar os filhos, mas existe uma lei honrar os pais. E embora as religiões que passaram, porque está na Bíblia, foram as religiões que passaram, o Bert percebeu que todas as pessoas de muito sucesso na vida, elas têm uma conexão fantástica com o próprio pai, com a própria mãe. E muitas vezes essa pessoa é uma pessoa que foi adotada e que ela nem conhece os pais biológicos. Essa conexão de alma que ela tem com respeito e alegria com a forma que a vida foi passada para ela, isso faz uma grande diferença na vida daquela pessoa. Então, a maior parte das questões que acontecem, que as pessoas trazem, as dinâmicas que elas trazem de desafios na vida, tem a ver com estar fora do seu lugar no sistema familiar. E quando eu, filho, estou fora do meu lugar, o sistema familiar existe, grandes e pequenos. Eu sou pequena no sistema familiar, o meu pai, a minha mãe, meus avós, bisavós, tataravós, eles são muito grandes no sistema. Todas as vezes que eu quero inverter essa ordem no sistema, eu vou pagar um preço muito grande por isso. E nós estamos vivendo um momento em que as pessoas estão fora dos lugares delas. Por quê? Nos filmes, os personagens como filhos estão fora dos seus lugares. Tem uma postura fora do seu lugar. Nas novelas também, e por isso a gente acaba vendo criança de 2 anos gritando, mandando nos pais, dando murro, dando ordem, exatamente porque está fora do lugar. Essa criança, ela está pequenininha, mas os pais, de forma inconsciente ou às vezes consciente, saem dos seus lugares de pais e passam a se tornar amigos dessa criança. E neste momento, quando a gente começa a sair fora do lugar no sistema familiar, passa a haver uma desordem. E constelação familiar ajuda muito a gente a organizar novamente essa desordem. Por isso, Bert escreveu muito sobre isso, né? As desordens. Tem milhares de vários livros, né? Vários livros. Ele escreveu as ordens do amor, as ordens da ajuda, porque está desordenado. E tudo isso foi acontecendo porque há milhares de anos existia uma configuração familiar, onde o pai era o pai, a mãe era a mãe, o avô é avô, e existia uma hierarquia.
a partir talvez dos últimos 100 anos, nós fomos quebrando essas hierarquias. Mas, ao a gente fazer essa quebra na hierarquia, nós passamos a ter um efeito. E são os efeitos. Quando a pessoa chega para mim falando, a minha vida profissional tá fora de, não tá bem, eu não tô bem no meu casamento, a minha saúde não tá bem, então ela já tá mostrando para mim que ela está fora de lugar dentro do sistema. Porque quando a gente está fora do nosso lugar no sistema familiar, nós perdemos força. Porque no que diz respeito à alma familiar, é como no filme Avatar, né? Sabe naquele momento em que eles começam a respirar junto e tem uma luz que vai atravessando eles, que vem de trás e vai atravessando eles até chegar nos que estão ali na frente. Então é mais ou menos assim, é como se a gente tivesse todos os antepassados, milhares de anos, e nós estamos conectados na nossa alma com todos eles. É um fio de energia, né, que faz essa conexão. É um fio de energia, é mais ou menos assim, é como se fosse um fio de luz, uma teia gigante de luz que conecta. E como é um sistema, o que acontece com um afeta o outro. E segundo Bert Helling, mesmo os que já morreram, o que aconteceu com eles nos afeta. Então existe uma frase bem interessante, que os passos bem dados pelos nossos antepassados chegam até nós através de uma força, de um talento, uma facilidade nos relacionamentos, uma facilidade financeira. Você viu que tem pessoas que parece que tem toque de Midas, você não sabe de onde ela tem, mas tudo que ela faz, a coisa flui, né? Enquanto outros não. Porque os passos equivocados que os nossos antepassados deram chegam até nós através de dor, sofrimento, doença, dificuldade financeira, miséria, pobreza. E nós nos emaranhamos com a história dos nossos antepassados exatamente através da crítica. Todas as vezes que eu faço uma crítica, por exemplo, minha vida é ruim assim, porque o desgraçado do meu bisavô era empresário, ele quebrou, ele roubou, ele faliu e agora a minha vida é assim, a culpa é dele. Então, olha, o meu pai e a minha mãe viviam feito cão e gato, por isso a minha vida hoje é assim. Então, quando a gente passa a ter essa crítica em relação a eles, é como se a gente dentro da nossa alma, a gente se emaranha com a história deles. E constelação se trata exatamente da gente poder mostrar para as pessoas o que aconteceu lá, naquela realidade de lá, e ajudar a pessoa a deixar essas histórias dos antepassados, essas histórias que não foram bem sucedidas, com eles lá, sem ter que carregar isso adiante. Porque, como é sistêmico, se eu continuar a ficar numa dificuldade com esses antepassados ou numa crítica com eles, eu vou passar isso para o próximo descendente. Então, se eu tiver um filho, muitas vezes eu vou acabar vendo ele cometendo os mesmos erros que os antepassados cometeram, exatamente porque eu aqui não tomei conhecimento disso e transferi isso para o meu filho. E aí isso não tem fim. Então, a constelação familiar se trata da gente encerrar aquilo que aconteceu com eles e poder, eu aqui em 2020, poder dar os meus passos com muita gratidão por tudo que aconteceu com eles, porque foi graças aos erros que eles cometeram que hoje eu posso não cometer o erro. Isso. Eu posso seguir melhor, mas sem ter que julgá-los. Isso. Então, o julgamento é o que mais causa os emaranhamentos. Só que nós estamos numa sociedade que desde pequeno, nós fomos já na escola, a gente já foi estimulado a ter que fazer o julgamento do que é certo, do que é errado, o que é bom, o que é ruim. E aí, assim, para nós, não julgar é algo mesmo de disciplina. A gente vai ter que se disciplinar para todas as vezes que a gente fizer um julgamento, a gente desintegrar esse julgamento para poder seguir livre.
Então, só os descendentes que saem desse julgamento é que podem seguir livres. É porque é até um padrão do ser humano, né? O ser humano julga o tempo todo, nós julgamos as pessoas ao nosso redor, nós julgamos escolhas, nós julgamos os nossos pais, né? E eu acho que parar de julgar é ter uma humildade de reconhecer que a minha verdade não é absoluta, que existem outros cenários que estão além da minha compreensão. Você falou muito dessa geração, né? Do quanto veio quebrando esses padrões familiares, e hoje, Patrícia, nós temos uma geração narcisista, sabe? Uma geração que ainda não encontrou o equilíbrio de amar a si mesmo, mas também amar ao próximo. Então, nisso, a minha verdade se torna correta. Então, quando eu vejo algo que eu não concordo que os meus pais fizeram, os meus avós, eu começo a apontar dedo, a criticar, a julgar, né? E a humildade enquanto filho vem disso, de soltar, de desapegar, de compreender, né, como você disse, que foram escolhas deles, ter essa gratidão, esse respeito, e aí entra dentro do que eu trabalho bastante, que é quando você julga, você se coloca no papel de vítima. Coitadinho de mim, eu só estou nessa realidade por culpa do meu pai, da minha mãe, do sistema, do governo, do meu chefe. E aí voltar para o papel de autorresponsabilidade é respeitar a história até agora, respeitar os conflitos que a minha geração vem vivenciando há muito tempo e falar, peraí, com todo respeito, eu gostaria de seguir adiante, mas não tem esse respeito, né? Então o respeito ele vem do que é autorresponsabilidade. Eu sou responsável pela minha vida a partir de hoje, né? Entender ali como eu posso agir mesmo diante de todo um conflito existencial. Isso na postura de filho, né? E uma coisa que você disse que eu acho muito bacana a gente falar um pouquinho mais, Patrícia, é essa postura dos novos pais. Nessa mudança gritante no sistema familiar, na estrutura familiar que vem acontecendo aí nos últimos 100 anos, nós nos perdemos no papel de pai e mãe. As pessoas, além do que, não vem com manual, né? Podia vir. Eu falo que o meu maior desafio é ser mãe. Eu fui mãe com 21 anos, então assim, foi toda uma jornada de descoberta do que fazer. E mesmo que tenha, olha, como psicóloga, eu estudei muito como lidar com crianças, como contribuir no desenvolvimento, mas é um desafio muito grande educar outra criança, contribuir nesse desenvolvimento. Às vezes a gente quer contribuir, mas a gente acaba criando um conflito futuramente com uma postura que às vezes a gente acredita que é o correto, né? E diante disso, os pais se perderam tanto que estão se tornando amigos. Não é que hoje a gente fala de ter um diálogo, de ter um bom relacionamento, de ter uma conversa com seus filhos, mas ainda assim há uma hierarquia, né? Há um respeito. Eu sou o pai, eu sou a mãe, você é a criança, né? E esse respeito está se perdendo, inclusive por parte dos próprios pais que não estão sabendo lidar com isso, né? Então, dentro da tua experiência, o que você poderia trazer de ensinamento para ajudar esses pais aí que estão lidando, as crianças estão nascendo também hoje já numa velocidade de aprendizado. Se antes elas levavam um tempo para ficar durinhas, hoje 6 meses a criança já está durinha, já está engatinhando, já está firme, querendo andar. Então, como lidar enquanto pai, né? Que postura adotar para que eles possam ajudar em um desenvolvimento mais saudável de seus filhos? Eu tenho visto muito os diagnósticos, tantas síndromes que as nossas crianças estão, né? Síndrome de Asperger, o TDAH e trilhões de síndromes que nossas crianças estão sendo diagnosticadas. E o que eu acho interessante, existe um livro do Bert em que ele fala mais sobre essas questões das crianças. E ele fala assim, não existe crianças más. O que existe é um sistema familiar pesado para ela. Então, enquanto a medicina talvez fique no foco do sintoma da criança, mas o sintoma de uma criança, a maior parte das vezes não tem nada a ver com a criança, tem a ver com o sistema familiar e com os pais. Quem precisa mudar profundamente a própria postura são os pais. O problema não está nessa geração, está sempre nas gerações anteriores, principalmente nas últimas 4 gerações. Então a criança é só um efeito, a criança só está mostrando que existe algo no sistema familiar que não está bem, e por isso ela está refletindo, ela está dando um sinal para a família de que tem algo errado na família. Então, o que eu aconselharia?
quando os pais estão numa grande dificuldade com a criança, quem tem que se tratar não é a criança, são os pais. Que muitas vezes esses pais estão num litígio em relação a essa criança, tem muitos pais que estão em grandes dificuldades com os próprios pais. Então, assim, eu falo que a minha profissão como consteladora é muito engraçada, porque eu acabo, quando a pessoa vem para uma constelação, eu acabo devolvendo a ela aquilo que já é delas. Então, assim, muitas pessoas estão na alma separada dos pais, do próprio pai e mãe. Mesmo que às vezes eles vão visitar esses pais, às vezes moram junto com os pais, mas lá na alma eles estão separados desses pais. E quando, num momento muito emocionante da constelação, a gente devolve para elas o que é delas, que a gente devolvo novamente o pai e a mãe, e devolvo esse filho no colo dos pais. Então, assim, para que você se torne um bom pai e mãe, primeiro você precisa estar no seu lugar de origem, você precisa ser um bom filho. E para que você se torne um bom filho, a primeira coisa que você tem que fazer é baixar o topete. É a humildade, né? Não importa se o seu pai é um presidiário, se ele cometeu um crime, não importa se a sua mãe é narcisista, que ou ela é bipolar, ou ela é uma pessoa fora do cabo, não importa. A gente precisa voltar a olhar para os nossos pais da mesma forma que uma criança de 3 anos olha para os pais. Porque uma criança de 3 anos não tem um ponto de vista se o pai é bom, se é ruim. Quando o pai chega em casa, o pai pode ter acabado de matar uma pessoa ali fora, chegar com a mão ensanguentada, com a faca na mão, a criança nem vai olhar para isso. A criança vai abraçar as pernas do pai, vai dizer: papai, você chegou em casa? Então, nós precisamos voltar a olhar os nossos pais com esse amor que a gente tinha por eles quando a gente tinha 3 anos de idade. Que é o amor incondicional, né? Porque hoje nós falamos de um amor condicionado. Eu só amo se eu for mimado, eu só amo se eu tiver esse bom trato, eu só amo se vier com uma boa condição de vida financeira. Então, condicionamos muito, damos muitas condições para amar. E a criança, ela é pura nisso. Ela ama o pai incondicionalmente. Ela não tem que criar motivos ou razões para amar. Ela só ama porque é o pai e a mãe dela, colocou ela na vida. Não que seja, né, algo simples, porque é um desafio, né, imenso, eu pelo menos penso assim, a gente enxergar, porque nós somos condicionados desde criança a julgar o que é certo ou errado. Então, quando meu pai cometeu um crime, fez alguma coisa cruel, automaticamente eu já julgo, já me afasto e começo a excluir aquele pai. E às vezes o julgamento nem precisa ser um caso grave, como um assassinato, por exemplo. Às vezes só o fato daquele pai ter sido abusivo verbalmente, ter sido um pai grosseiro, um pai agressivo, muitas vezes já faz com que, né, o filho comece a julgar, comece a condenar, criticar e automaticamente se afastar, né, dos pais. Isso. E aí eu acho que a gente fecha, Patrícia, com algo que eu acho muito bacana, é aquela metáfora das máscaras de avião, né, que quando o avião ele está em despressurização, o próprio piloto já diz: coloque a máscara primeiro em você, para que depois você cuide dos próximos, né? Então, enquanto pai e mãe hoje, realmente, se eu me cuido, o meu mundo muda. Né? Se eu me torno uma pessoa melhor, se eu trabalho as minhas feridas, automaticamente meu filho ganha, meus pais ganham, meu marido ganha, todos ao nosso redor ganham. Mas aí, novamente, eu preciso olhar e cuidar de mim para que a nossa geração posterior possa receber esses benefícios, né? E para a gente encerrar esse quadro, olha que foi riquíssimo, eu gostaria de ficar aqui por muitas horas, né? Nós vamos marcar outras entrevistas, porque você tem sempre muito a contribuir. Mas eu queria que você deixasse uma mensagem para as pessoas, no fundo do seu coração, para as pessoas que estão passando hoje por algum momento de dor, de insegurança, pensando que a vida não tá saudável, pessoas que estão adoecendo emocionalmente. O que você poderia deixar de mensagem para elas, no intuito de inspirá-las, não só a buscar ajuda, mas a ter fé, né, de que as coisas vão melhorar? Qual a tua mensagem final? A minha mensagem é que hoje ninguém mais tem desculpa para não melhorar.
A pessoa pode falar, poxa, eu gostaria muito de fazer uma constelação, mas eu não tenho dinheiro, eu gostaria de fazer um tratamento psicológico, mas não é possível. Olha, nós nunca tivemos tantos recursos como nós estamos aqui em 2020, a gente tem. A maior parte dos lares tem uma internet, tem um celular, e hoje existe uma disponibilidade no YouTube e nas mídias, existe uma disponibilidade de muito conteúdo. Então, assim, as pessoas podem se transformar, sim, desde que elas tenham esse desejo, desde que elas escolham isso. É preciso primeiro a gente escolher. Escolher que a vida não está legal e o que será, passar a se perguntar, onde será que eu posso, o que eu ainda não reconheci, que eu posso reconhecer e que posso estar mudando a minha vida. E não é só adquirir esse conhecimento, é fazer uma mudança de postura mesmo. A gente precisa mudar a nossa postura. Então eu digo às pessoas isso, que os nossos antepassados, há 50, 100 anos atrás, realmente poderiam não ter os recursos para fazer as grandes transformações. A consciência é algo muito novo, né? A gente tomar consciência das coisas, e isso está aberto a todos. Existem vários lugares que oferecem atendimentos gratuitos, existem as religiões que oferecem esses tratamentos também. Então está na hora de parar precisa sair desse vitimismo e ir em busca desse conhecimento, para se autoconhecer, para poder a evolução acontecer. É assumir as rédeas da própria vida, né? Ao invés da gente ficar preso na reclamação, na dor, falar assim, peraí, como é que eu posso resolver isso? Como é que eu posso modificar minha vida? Onde eu posso procurar ajuda dentro da minha realidade? Às vezes, como você falou, tem ajudas gratuitas hoje, tem pessoas que têm valores acessíveis, né? Então nós temos aí uma disponibilidade imensa, mas se a pessoa não tomar a decisão de eu quero de fato mudar verdadeiramente, fazer uma transformação na minha vida, nada vai acontecer, né? E para isso é assumir as rédeas, se tornar protagonista, né, da própria vida, para que eu possa me permitir essas mudanças, né? Mas Patrícia, muito obrigada, o conteúdo foi riquíssimo, eu tenho certeza que quem assistiu deve estar adorando também. Deixem perguntas para nós, quem sabe de perguntas surge uma nova entrevista com um novo tema, né? E para você que assistiu a nossa live até o momento, live não, né? Nossa entrevista aqui gravada, eu vou deixar os contatos da Patrícia, endereço, telefone, se você tiver interesse em saber um pouquinho mais a respeito do trabalho dela. E novamente eu agradeço muito pela sua disponibilidade de estar aqui, de levar esse conteúdo, um pouquinho da sua história, da sua jornada, e eu tenho certeza que agregou bastante na vida das pessoas. Então, muito obrigada, e eu acho que a gente encerra por aqui. Gratidão, obrigada.